tema de hoje, depois da cruz. Como deveria ser nossa vida depois da cruz? Que você sabe, a humanidade ela foi dividida em duas partes: antes e depois de Jesus. A nossa vida também, a vida do cristão, ela é dividida antes e depois de Cristo. Antes de Cristo ela era de um jeito, depois de Cristo ela deveria ser de outro jeito. Mas infelizmente hoje, o tempo que nós vivemos, nesse século chamado 21, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. As pessoas hoje estão sem muito entendimento, discernimento, elas não conhecem Deus como deveria conhecer. E isso é óbvio, porque no dia de hoje, nos tempos que nós vivemos, as pessoas não querem ler Bíblia. As pessoas não querem orar tanto. Antigamente orava-se muito mais, antigamente lia-se muito mais a Bíblia. Por exemplo, antigamente as canções elas eram muito mais profundas do que as atuais, não que não sejam as atuais, mas as antigamente elas eram muito mais profundas. E você sabe, eu não sou saudosista. Às vezes até as pessoas perguntam: pastor, por que a gente canta tanta música antiga aqui na igreja e não canta as novas? Porque as antigas, elas têm muitos arranjos. As antigas, algumas delas, por exemplo, hoje nós tocamos uma aqui que tem pelo menos 9 notas. Você toca 9 notas no mínimo na melodia da música. E hoje as músicas, principalmente cristãs, estão reduzidas a 4 notas. E fica aquela repetição, e fica aquele negócio, porque talvez falte inspiração para as pessoas compor músicas como antigamente. Antigamente se compunha música para adorar a Deus, hoje se compõe música para ganhar dinheiro. Ou seja, nós vivemos outros tempos, e as pessoas fazem isso porque talvez elas não tenham experiência com Deus, não conhecem Deus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, cada vez mais pessoas se distanciam do Senhor. A nossa vida depois da cruz, depois do sacrifício de Cristo, depois que a gente conheceu Jesus, ela deveria ser uma vida diferente. E para ilustrar um pouco isso, eu quero começar passando um vídeo para os irmãos assistirem. Recebi de uma amiga, irmã, a Simone, esposa do João Pedro, meu irmão também amigo, me mandou semana passada. E eu falei um pouco sobre esse vídeo na quinta-feira, na mensagem de quinta passada. E eu gostaria de passar esse vídeo aí para os irmãos assistirem. Veja que interessante. Havia uma festa em Israel chamada Sukkot. Havia uma festa que fazia com que todo o povo, depois mesmo de séculos que tivesse conquistado a prosperidade na terra prometida, voltasse a habitar em tendas por 7 dias. Em condições primitivas, eles deveriam exercitar a sua alegria, comer pão com satisfação, beber água com regozijo, celebrar coisas mínimas e simples da existência, fazer cada momento um momento especial. Hoje nós vivemos uma geração de gente ingrata, que não consegue reconhecer os benefícios que recebeu. A maioria dos suicídios hoje não acontece com pessoas mais pobres, mas com pessoas de classe média alta. Pelo nível de insatisfação que essas pessoas vivem, sem ser capazes de agradecer pelo simples, pelo básico, pelo fundamental. Ações de graças, sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Você pode conduzir seus sentimentos. Tende bom ânimo. Isso está nos afirmando que você tem o poder e o controle sobre suas emoções, se assim você o quiser. Você pode controlar o seu ânimo, as suas posturas, o modo como você se comporta, pode ativar a sua farmácia interna, produzindo os melhores hormônios, fazendo com que sua endorfina, serotonina, ocitocina venham a trabalhar, melhorando assim o seu humor e também o seu desempenho. Mas tudo isso é uma escolha. Quando você decide responder de maneira pronta e ativa, como disse Deus a Josué, quando ele estava prestes a entrar na terra prometida. Esforça-te,
tem bom ânimo. Coragem. Por 3 vezes ele diz coragem. Nós podemos fazer uma escolha e essa escolha pode nos fazer. Nossos hábitos podem ser criados de maneira intencional. Eu posso ser guiado pelos meus humores ou eu posso fazer com que a minha química interior trabalhe em meu favor. Está nas suas mãos. Você pode fazer um esforço intencional a fim de se alegrar. Você pode ter bom ânimo, se assim você quiser. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Deus nunca diria a você para fazer algo que você não pudesse fazer. Então se entende que cristãos maduros possam ter alegria, mesmo quando não tem tantos motivos para tal. Foi numa festa de casamento, onde o vinho acabou, que Jesus transformou a água em vinho. O comum no incomum, o ordinário no extraordinário. Se alegrar significa fazer de cada coisa da vida um espetáculo aos seus olhos. Ser grato pelas coisas mínimas, básicas e fundamentais da existência. Rir fortalece o sistema imunológico, baixa a pressão arterial, oxigena o sangue, faz bem a digestão. Rir é uma coisa séria. Jesus disse: até agora nada tendes me pedido, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Alegria completa. O coração alegre é bom remédio e aformoseia o rosto. Um ditado chinês diz: reclamei porque não tinha sapatos. Cheguei a uma esquina, encontrei um homem que não tinha pés. Você pode se alegrar hoje pelos seus pés, pelos seus pais, pelo seu teto, pela sua casa, pela sua saúde, por esse sol que brilha, pela chuva que lhe dá a justos e injustos. Há tantos motivos para se alegrar. Mas a alegria tem a ver com gratidão. Hoje, desafio você a cultivar um espírito que celebra a vida e faz dela uma grande diversão. A vida é uma festa para aqueles que assim a celebram. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tem muita gente, meus irmãos, que vive hoje uma vida ingrata. Tem muita gente hoje que está dentro da igreja, mas não está satisfeito. Como eu falei aqui de manhã, existem pessoas dentro de igrejas hoje, tirando a própria vida. E por que isso está acontecendo? Provavelmente porque não entenderam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque se nós entendêssemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a nossa vida seria outra, a gente agiria diferente. Essa semana que passou para montar esses banners que a gente manda no WhatsApp, no Face, para chamar pessoas, ou para lembrar os irmãos para vir para a igreja, a pessoa, o rapaz que prepara isso, ele estava falando: pastor, eu fiz o senhor gostou? Eu falei para ele: rapaz, falta um negocinho assim assado. Por quê? Aí eu fui explicar para ele. Ele é um cristão novo, tal. Eu falei: a Bíblia cita alguns textos, Jesus ensina algumas coisas, os apóstolos depois ensinaram bastante sobre o sacrifício de Cristo, que a gente tem que aprender a ser grato. Participar da ceia, como eu falei quinta passada aqui, não deveria ser um peso, não deveria ser assim algo tratado como é uma ceia. Não. A palavra de Deus no livro de João capítulo 6, acompanha aqui no telão, versículo 53, Jesus estava tratando com um grupo de pessoas da época, e ele disse: digo-lhes a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Então uma estratégia do diabo, como eu falei, eu vou continuar lendo daqui a pouco, a estratégia do diabo hoje é distrair pessoas, inclusive até
mandei para alguns irmãos aí, aqueles que fazem parte da rede de WhatsApp aqui da igreja, eu mandei uma tirinha que eu recebi da minha irmã, a Rose, e que mostra, por exemplo, o diabo ou os demônios no subterrâneo com um telescópio, verificando ou checando as pessoas na terra. Então, a maioria, todos os lugares que eles apareciam com o telescópio, a pessoa estava no celular, e aí eles diziam um para o outro, está tudo normal. Aí no outro lugar, mesma coisa, celular, tudo normal. Aí no outro lugar encontraram um cara feliz. Aí na hora acendeu uma luz lá no inferno, né? E aí um capeta falou para o outro, corre, leva um jornal para esse cara, que ele precisa ler alguma coisa. Ele precisa ver alguma coisa. Aí de repente o jornal chega para ele, ele começa a ler e fica triste. Aí eles falam, agora sim está tudo normal. Porque hoje em dia as pessoas cada vez mais elas estão distraídas. O número de mortes por conta de celular aumentou drasticamente no mundo. Pessoas são atropeladas a cada momento por causa de estar olhando no celular. Tira a atenção, desvia a atenção. E o inimigo, ele está, lógico, querendo tirar a nossa atenção de leitura da Bíblia, de oração, de comunhão entre a família, de, por exemplo, comer juntos, de participar de festas juntos, de assistir, quem sabe, até um programa, um filme, alguma coisa juntos. Hoje isso está difícil, é porque o marido trabalha muito, é porque a mulher também trabalha, é porque os filhos, é por quê? Então a atenção hoje, essa unidade de família, de pessoas hoje, na igreja, eu falei há pouco, as pessoas elas não têm mais aquele desejo de estar presente nos trabalhos, e olha que a gente faz tudo programado, tudo com antecedência, mas é aquela história, chega no dia e fala, eu estou sem dinheiro, eu estou sem vontade, eu não quero ir, eu tenho outro compromisso, eu estou trabalhando, eu estou viajando, eu estou fazendo, e lógico, cada um tem o direito de fazer aquilo que quer. O que eu quero te chamar a atenção é que a gente tem que tomar cuidado, porque a essência do evangelho, que é a ceia, as pessoas estão perdendo, e naquela época Jesus falou para aqueles homens e tratou com eles. Jesus disse o seguinte, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, e não beberem do seu sangue, vocês não têm vida. Que vida é essa se eles estavam vivendo? Vida espiritual. Vida espiritual a gente recebe quando a gente recebe Jesus como Salvador e nós somos batizados. A velha natureza morre, nasce uma nova natureza, uma nova vida. Nesta nova vida espiritual, agora, segundo o escritor Paulo escrevendo à igreja de Colossenses capítulo 3, ele fala, agora que você já ressuscitou com Cristo, olhe para as coisas do alto, deseje as coisas do alto, as coisas aqui da terra, Deus sabe que você precisa e Ele vai te acrescentar. Agora, se preocupe com coisas maiores, mas ao contrário disso, as pessoas hoje elas vão para a igreja para pedir coisas. Elas não vão para a igreja porque sente o desejo, sente aquele negócio assim, nossa, eu não vejo a hora, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, hoje inclusive vai ter ceia, nós vamos poder comer da carne, beber do sangue, representado pelo pão, pelo suco de uva, vamos ter a vida de Jesus em nós. Por isso que Paulo escreve para a igreja de Corinto, que isso não é de hoje. 1 Coríntios capítulo 11, na escrita de Paulo, quando ele fala da ceia, ele diz o seguinte, vocês não entenderam o que é participar de ceia, vocês não entenderam o que é cristianismo. Aliás, Paulo começa o capítulo 11 escrevendo para a igreja de Corinto, dizendo o seguinte, eu fiquei sabendo que o culto de vocês faz mais mal do que bem. Em vez do culto trazer alegria, trazer comunhão, o culto de vocês está trazendo problemas, dificuldades, vocês estão desunidos, vocês estão distantes. Na hora da ceia, então, vocês não entenderam o que é ceia. Por isso que ele disse, examine-se, pois a si mesmo, você tem pecado, examine-se, peça perdão e coma. Porque se você não fizer isso, ele mesmo diz, identifica, no meio de vocês tem gente fraca, tem gente doente, e tem gente que está quase morrendo espiritualmente. Por quê? Porque vocês não entendem o que é participar de ceia. Não é comer um pedaço de pão, não é tomar um suquinho, vai além disso. Isso é muito importante, não só a ceia, mas participar da igreja, da obra do Senhor. Nós somos chamados para isso. Você e eu, nós somos chamados para isso. Por isso que Jesus, voltando aqui para o texto, versículo 54 de João 6, ele disse, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. 56, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Versículo 57, da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. 58, este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. O que Jesus estava tratando com eles? Vocês não estão entendendo o que é servir Deus. Eles viviam numa religião. Eles chegaram ao ponto de, nas suas reuniões, proibir a entrada de outras pessoas. Você é judeu? Não, então não pode entrar. Você tem lepra? Sai daqui. Você está doente? Procura um médico. Eles chegaram a esse ponto. E Jesus vem e quer tratá-los. Jesus disse, vocês precisam comer um pão que vem do céu. Vocês precisam se alimentar espiritualmente, que vocês estão tão cegos, vocês estão tão acostumados, vocês estão vivendo nessa zona de conforto que vocês têm, que vocês estão agora deixando de lado as coisas mais importantes. Em certa ocasião, Jesus disse para eles, vocês estão coando um mosquito, engolindo um camelo, porque vocês não entendem o que é servir a Deus. E neste vídeo foi dito que antigamente havia uma festa, e essa festa eles passavam 7 dias numa tenda. Ora, o que representa isso? Simples, eles tinham que voltar às origens, comer pão somente, beber água somente, durante 7 dias. Para quê? Para que trouxesse a memória que tudo que Deus prometeu quando tirou eles lá do Egito, Deus cumpriu. Deus deu uma terra prometida, Deus deu uma terra abençoada, Deus abençoou e prosperou a vida deles. Então eles saíram da zona de conforto, ou saíam da zona de conforto uma vez por ano, e voltavam às origens, para eles lembrar o seguinte, poxa, quem eu era e como eu estou hoje, bendito seja o nome do meu Deus. Quem conhece Jesus, antes de Jesus, quem éramos nós? Quem que era eu, quem que era você antes de Jesus? Nós éramos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é destituído da glória de Deus? Uma explicação fantástica que eu encontrei na internet de um grande pregador, escritor americano, John Piper, ele explica. Ele diz, destituídos da glória de Deus significa que nenhum de nós confiou e estimou a Deus da maneira que a gente deveria. Nós não ficamos satisfeitos com a sua grandeza e não andamos em seus caminhos. Temos buscado muita ou nossa satisfação em outras coisas e as tratamos como mais valiosas do que Deus. E isso é a essência da idolatria. Desde que o pecado entrou no mundo, disse esse irmão aqui, todos nós temos sido profundamente resistentes a ter Deus como nosso tesouro todo satisfatório. Ou seja, a explicação dele achei fantástica, porque ele diz basicamente o que a Bíblia diz e o que esse vídeo que nós vimos diz. As pessoas hoje elas estão ingratas. Elas receberam algo valiosíssimo que dinheiro no mundo pode pagar, que é a salvação eterna, que é o perdão de Deus. Eu não posso pagar todos os meus pecados que eu cometi na minha vida, eu não posso pagar por eles, eu não tenho como me justificar. Você também não tem, todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas aí Deus envia Jesus, Jesus vem e traz uma nova vida, uma nova aliança, algo novo, sobrenatural. E quem entende isso, ele é grato todos os dias. Por isso que eu digo aqui, repito o que eu falei de manhã, eu não entendo por que tem gente hoje, aliás, eu entendo, mas eu não aceito. Eu entendo que tem pessoas hoje que tiram a vida, inclusive pessoas ricas, pessoas até famosas. Hoje em dia existe uma distração do diabo, levando adolescentes
a se autodestruírem, mas dentro da igreja, pessoa que conhece Deus, ela jamais tira a vida dela, porque ela sabe que tem um Deus que cuida, ela sabe que tem um Deus que anda com ele, com ela, ela sabe que Deus sempre está disponível, ela confia, ela depende deste Deus vivo e poderoso. Por isso que eu insisto que quando você conhece Jesus, quando você recebe mesmo, quando você entende o que é isso, por isso que eu tenho orado aqui, Deus abre a mente deste povo, como disse Paulo, ou escreveu Paulo e orava Paulo, para que eles possam ver, para que eles possam encontrar a tua luz. Porque hoje em dia essa dispersão, essas coisas que a gente vive, afastam a gente de Deus. Eu citei aqui de manhã, eu não sou saudosista, mas antigamente, 30, 40 anos atrás, a gente ia à igreja terça, quinta, a gente ia à igreja sábado, tinha culto à noite, a gente ia à igreja domingo, 9 horas da manhã, a gente tinha ensaios de domingo, a gente tinha culto 7h30 da noite que começava, e ia até às 10, e a gente ia embora, chegava às 11 em casa, e ia comer alguma coisa para acordar no outro dia, 5 da manhã para trabalhar, e a gente vivia, a gente era normal, a gente estava lá, e às vezes não tinha carro, às vezes ia para a igreja a pé, às vezes ia para a igreja de ônibus, mas a gente ia, a gente se esforçava. Agora hoje tem carro, tem ônibus, igreja perto, e as pessoas elas ainda pensam assim, poxa, será que eu devo ir na igreja hoje ou não? Ou então uma distração, alguma coisa que vai acontecer hoje na televisão, que vai passar hoje, alguma coisa que tem na internet, alguma coisa que distrai, o celular, a vida, a tristeza, os problemas, que as pessoas baixam a cabeça e ficam tristes, pessoas que estão dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que está triste. Por quê? Porque eu não ganhei o dinheiro que eu queria ganhar, eu não fiz o negócio que eu queria fazer, o meu carro ainda é velhinho, eu não tenho ainda casa própria, eu não tenho uma roupa boa, eu não tenho um sapato bom, a minha saúde está precária, eu estou passando por dificuldades. Ei, pera um pouquinho, para, acorda, desperta, abre a mente, você tem a vida eterna, se você tem Jesus no teu coração, isso não tem preço. Só por isso a gente já devia se alegrar todo o tempo. Mas infelizmente as pessoas hoje elas estão olhando muito para baixo. E cristão olha para cima. Onde Cristo está? Cristo não está lá embaixo, Cristo está em cima. Nós como pecadores, o que a gente merecia? A Bíblia diz, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Salário é o que você recebe por aquilo que você faz. Então, se você peca, como eu e você pecamos, qual é o salário disso? A morte. A gente tinha que morrer e viver a eternidade distante de Deus. Já pensou nisso, meu irmão? Você já pensou que nessa vida, centenas de milhares de pessoas estão preferindo virar as costas para Cristo? Pessoas que já estiveram na igreja, pessoas que já receberam Jesus, pessoas que já foram abençoadas, estão virando as costas e deixando de servir, de amar a Deus, por conta de coisas desta vida, de problemas, de dificuldades e às vezes até de bênção. Ou seja, era para nós vivermos a eternidade. Eternidade. E tem gente que não acredita que existe o inferno, mas eu acredito na Bíblia. E a Bíblia, Jesus falou que existe. Aliás, em João, capítulo 16, se eu não me engano, é a única parábola que Jesus dá nomes. Que todas as parábolas dele é um certo homem, uma certa mulher, um certo jovem, mas nesse ele diz, havia um homem chamado Lázaro e havia um rico, e os dois viveram aqui, e quando os morreram, um foi para o inferno, e o outro foi para o seio de Abraão. Ou seja, passar a eternidade longe de Deus, puxa vida, é uma escolha que você tem que pensar muito bem. É que não é fácil ser cristão, porque se fosse fácil, todo mundo era. Ser cristão, o que impera na vida do cristão, o que implica na vida do cristão, de ser cristão, é você abrir mão da outra vida. É você olhar para ela e mesmo ela te chamando e falar, não, eu não quero, eu vou continuar aqui debaixo da potente mão do Senhor.
Eu vou continuar esperando, porque eu sei que Deus é comigo. A qualquer momento Ele vai mudar a história da minha vida, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai salvar, Ele vai fazer coisas extraordinárias. A minha mente não viu, o meu ouvido não ouviu, não chegou no meu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. E eu amo, então eu creio, eu sei que Ele vai mudar a história da minha vida. Aí é questão de fé. Mas hoje você não vê isso nas pessoas. Por isso que a palavra diz: o salário do pecado é a morte. Mas, e é bom, eu gosto da Bíblia porque sempre tem o mais. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, se eu saio dessa vida, se eu me submeto debaixo da potente mão do Senhor, ora, a minha vida muda, os meus conceitos mudam, eu tenho vontade de viver a cada dia. Mas e os problemas? Problemas, a gente passa por eles. A própria expressão diz: eu passo por problema. Irmão, como é que você está? Poxa, eu estou passando por um problema. Mas eu estou passando, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde Deus vai dar a solução. Escuta, mas e se o mar não abrir? Eu vou passar por cima se for preciso. Escuta, mas você está passando dificuldade, está desempregado? Sim, eu estou desempregado, mas não está faltando nada. Porque Deus está mandando pessoas trazer coisas para mim, para eu me alimentar com a minha família. E se Deus não tiver pessoas para mandar, Ele manda o corvo, como Ele mandou para Elias. Ele manda anjo se for preciso, mas a bênção dele jamais vai faltar na vida daqueles que creem. A questão é essa, a questão é: eu creio, eu quero, eu vivo. E não tipo assim: eu estou aqui, mas não sei, sabe, eu estou pensando ainda. Irmão, para com isso em nome de Jesus. Não é para cristão se suicidar, não é para cristão viver triste. Cristão tem que ficar firme, perseverar e se alegrar. Muito mais ainda se entendesse o sacrifício de Cristo. Para te ajudar a refletir sobre isso, eu quero ler alguns textos da Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos aí. Livro de Hebreus, do capítulo 8. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Hebreus capítulo 8, como eu já disse algumas vezes aqui, só para registro, alguns atribuem a escrita do livro de Hebreus a Paulo, o apóstolo. Não é certeza que foi ele que escreveu. Todavia, pelo tipo de palavra, de mensagem, de descrição que tem no texto, tudo leva a crer que foi ele, mas não se tem 100% de certeza. Por isso que sempre quando eu leio Hebreus eu digo: o escritor de Hebreus escreveu tal coisa. Então Hebreus capítulo 8, se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, eu aconselhei de manhã aqui, se você puder e quiser, deste mês, leia Hebreus inteiro. Porque é difícil você ficar pegando pedaços, fragmentos de texto. Eu peguei alguns aqui, capítulos, para a gente entender o que eu quero te mostrar hoje. E que Deus abra a tua mente para você entender. Mas para você entender melhor, você tem que ler o capítulo 7, o capítulo 6, o 5 e ir começando para você ver que coisa maravilhosa Deus providenciou para mim e para você, que é a salvação eterna. Vamos lá, Hebreus capítulo 8, versículo 1. Está escrito assim: o mais importante do que estamos tratando, e isso está claro no capítulo 7, 6, é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. 2, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Versículo 3, todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Versículo 4, se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Versículo 5, eles servem num santuário. Que tipo de santuário é esse? Que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Está escrito: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Deus falando com Moisés e o escritor de Hebreus repetindo.
Versículo 6, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Versículo 7, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Versículo 8, Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Versículo 9, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. 10, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis, em sua mente, e as escreverei em seu coração. Que antigamente, quando Deus passou para Moisés, eram tábuas que eram escritas. Agora é na mente, é no coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 11, ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor. Por quê? Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Versículo 12, porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aleluia. Pausa aqui, fala para a pessoa do seu lado: meu irmão, você crê que Cristo te perdoou? Você crê? Quem já recebeu Jesus como Senhor aqui? Todos, né? Você crê? Então fala para ele assim: Deus não se lembra mais desses pecados. Já era. Só por isso, a gente já devia agradecer a Deus todo dia e viver uma vida feliz. Só por isso. Vamos lá, versículo 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Por favor, Hebreus agora capítulo 9. Versículo 1 diz: ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Versículo 2, foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. 3, por trás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos. Versículo 4, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Versículo 5, acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Versículo 6, estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Versículo 7, no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Versículo 8, dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Versículo 9, isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. 10, eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Que nova ordem é essa? O sangue de Cristo, versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes,
Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Versículo 12, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos e de uma vez por todas obteve eterna redenção. Aleluia, glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. 13, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. 15, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. 16, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. 17, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. 18, por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. 19, quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha, ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo, versículo 20, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. 21, da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, 22, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. 23, portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus, que foi feito instituído por Moisés e tal, fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. 24, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Aleluia! Versículo 25, não porém para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. 27, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Deixa aberto aqui, daqui a pouco a gente vai voltar para encerrar. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Meu irmão, você entendeu o que é o sacrifício de Cristo? Parece que a maioria dos cristãos não. Porque quando você entende o que é o sacrifício de Cristo, a tua vida é outra. O teu jeito de falar é outro. O teu jeito de viver é outro. Você não fica mais perdendo tempo com bobagem. Você não fica mais perdendo tempo com picuinha. Você não fica mais perdendo tempo com coisas fúteis. Você se aproxima de Deus, você se submete debaixo da potente mão dele, e você, de um abençoado, se torna um abençoador. Você começa a abençoar, você começa a perdoar, você começa a amar, você começa a agir. A tua vida, o sacrifício de Cristo. Porque veja, irmãos, o que está escrito aqui? Antigamente, eles tinham um desenho, eles tinham um projeto, eles tinham algo semelhante ao que era nos céus. Havia um tabernáculo, o povo ficava do lado de fora, havia uma entrada, havia a primeira entrada onde ficava ali algumas coisas, havia o segundo lugar, havia o terceiro lugar ali subdividido, o Santo dos Santos estava ali, só o sacerdote podia entrar ali uma vez por ano. Ele fazia isso, levava sangue de bode, de touro, para purificar os pecados do povo, e ele fazia isso, e conta-se a história
história, conta-se a lenda, que quando se queimava os restos ou os animais que eram levados em holocausto e a fumaça aparecia, o povo ficava assim: ai, graças a Deus, o Deus aceitou o nosso sacrifício, porque nós estamos vendo a fumaça. Meu irmão, tudo que queima sai fumaça. Por isso que entra a fé. Porque fé é o firmamento do que você não vê, mas você espera. Como é que eu sei que Cristo perdoa os meus pecados? Eu sei, eu confio, eu entreguei a minha vida, eu entreguei os meus caminhos, eu confio que Ele está comigo. Então o escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: antigamente era esse ritual, era essa espera, era essa expectativa. Aí vem Jesus e não entra nesse tabernáculo. Não entra mais, ou não precisa mais entrar nesse templo. Jesus entra no tabernáculo diante de Deus, no santo dos santos, na presença de Deus, porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, Ele tem todo o poder. Então nessa sua ressurreição, Ele entra na ressurreição, Ele entra diante do Senhor, e Ele diz assim: estou aqui, Pai, foi realizado o sacrifício. Ou seja, o sangue de Cristo purifica todo o pecado. De quem? Daquele que crê, daquele que está com Cristo. Agora, infelizmente, hoje a gente vive um tempo que as pessoas não querem saber mais de Cristo. Tipo assim: Jesus morreu na cruz. Morreu. Lá na Páscoa a gente lembra dele, que é o que vive o mundo. Na Páscoa, ou ante-Páscoa, vem o Carnaval. Aí tem aquelas crendices e aquelas coisas criadas pela Igreja Católica muitos anos atrás, séculos atrás. Tem o Carnaval. Aí depois do Carnaval você conta 40 dias para você se purificar. E aí depois de 40 dias vem a Páscoa, que foi quando Jesus morreu. Aí você vai e se ajoelha e pede perdão dos seus pecados. O pessoal faz isso uma vez por ano. E o cristão? Bom, o cristão primeiro ele nem vai no Carnaval, né? Ele realmente pula, literalmente ele pula o Carnaval, ele pula essa data. E depois dos 40 dias, ele passa os 40, os 90, os 120, os 300, ele passa glorificando a Deus todo dia, porque esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegro nele, eu me regozijo nele. Aí eu não lembro de Cristo só na Páscoa, eu lembro de Cristo todo dia. Quando eu levanto de manhã, eu estou vivo, porque Cristo pagou o preço da cruz do Calvário para eu estar vivo. Se eu morrer hoje, ou se Cristo voltar hoje, qual é a sentença para a minha vida? Qual é o salário do meu pecado? Qual é o salário que eu vou receber? Morte eterna? Não. Eu vou receber vida eterna diante de um Deus santo, vivo e poderoso. Então, se eu entender isso, nossa, minha vida vai ser outra. Por isso que eu não entendo muitos crentes hoje que vivem aí deprê, para baixo, chateado. Eu sei que a gente passa por problemas, eu sei que a gente passa por dificuldades, a gente passa por provações, a gente passa por luta. Tudo isso é para moldar o nosso caráter, tudo isso é para trazer algo de novo para a gente aprender, crescer. Deus permite para a gente crescer, Deus não quer castigar. Tira esse negócio da cabeça de que Deus quer te castigar, que Deus está permitindo você viver essa situação, porque tira isso da cabeça. Deus está permitindo para você crescer. A gente canta aqui: cada vez que a minha fé é provada, é uma chance de crescer um pouco mais. Ou eu vivo isso, ou então eu vou viver com muitos crentes. Eu vou na igreja hoje, hoje está muito frio. Eu não vou não, está muito frio, Deus me livre e guarde. Só vai para a igreja crente, ainda bem que vocês são crentes, estão aqui. Eu não vou para a igreja hoje não. Hoje tem ceia? Depois eu tomo. Ele serve mesmo na quinta, serve mesmo no domingo. A gente serve. É igual a internet. Por que a gente transmite o culto pela internet? Por quê? Para aparecer a igreja, para todo mundo ver a nossa igreja. Longe disso. A gente não está aqui para aparecer. A gente está aqui para levar a palavra de Deus. Porque lá em Petrolândia agora, se tiver uma pessoa pelo rádio ouvindo, está valendo a pena esse culto aqui para a glória do Senhor. Se em qualquer parte do mundo 2, 3 pessoas estiverem assistindo agora, está valendo a pena. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo anunciada. Mas isso existe para essas pessoas que estão distantes. Não para aquele que mora perto da igreja e fala: hoje está frio, eu vou ficar aqui em casa mesmo, vou assistir o culto daqui. Aí ele pega na TV lá, Smart TV dele de 40, 50 polegadas, pega uma pipoquinha, pega um cobertor, os irmãos cantando, que legal.
Opa, eu vou seguir com fé. Debaixo do cobertor, claro, comendo pipoca. Mas eu vou seguir com fé. Não foi feito para isso. Se bem que tem gente que usa para isso. O sacrifício de Cristo vai além de ficar imaginando o seguinte: eu vou lá na igreja, vou participar da ceia, eu vou lá na igreja assistir mais um culto. Não, não é mais um culto, é o culto. Porque em todo culto Jesus está presente. E qual deveria ser o nosso desejo? De ir para a igreja, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fazer o quê? Ficar olhando para a casa do irmão? Ficar fofocando? Ficar falando mal? Não, eu vou para a igreja porque eu sou grato por tudo que Deus já fez por mim. Volte aí para a Bíblia, Hebreus capítulo 10. E eu vou encerrar com isso aqui. Hebreus capítulo 10. Versículo 15. Como eu disse, eu pincei textos, mas é bom ler inteiro para entender. Tomara que você tenha esse desejo de esse mês ler o livro de Hebreus todo aí. Hebreus 10, versículo 15 diz que o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Que respeito? Essa aliança, essa coisa tremenda, maravilhosa que Cristo realizou na cruz do Calvário. Primeiro ele diz, 16, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. 17, acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais, aleluia. E Deus não se lembra, a própria Bíblia diz, assim como o Oriente está oposto ao Ocidente, assim os nossos pecados estão distantes de nós, porque um dia Jesus pagou por eles na cruz do Calvário. Eu não tinha como pagar pelos meus pecados, mas Jesus foi lá e pagou. E ele não entrou num tabernáculo qualquer, ele não entrou num lugar qualquer, ele entrou no santo dos santos, na presença de Deus. Aí quando o diabo vai lá acusar a mim e a você, Jesus entra e fala: ei, mas ele é meu servo, o meu sangue o cobre de todo o pecado, ele pediu perdão, ele está perdoado e ele vai ser salvo. Volte aí para a Bíblia. Versículo 18, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Aí ele faz um apelo à perseverança, 19, ele diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, hoje, aqui, agora, neste momento, aleluia. De que forma? Versículo 20, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Versículo 21, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações, as mentes aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel, aleluia. Versículo 24, e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, porque quem tem Jesus, ele tem prazer em fazer, em ajudar, em participar. 25, não deixemos de reunirmos como igreja, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, e realmente está se aproximando o dia da volta de Jesus. 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. 27, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Versículo 28, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. 29, quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pausa, o que ele está dizendo aqui? Sabe aquela pessoa que chegou diante de Cristo e falou assim: eu te quero, eu te recebo, eu te entrego a minha vida, eu quero fazer parte
da tua igreja, do teu corpo. Aí Jesus fala, amém, vem do jeito que você está. Aí, e agora? Agora eu tenho que ser batizado. Puxa, eu vou me batizar. Eu quero me batizar porque eu quero nascer de novo. Meu irmão, minha irmã, a partir desse momento, antigamente o Espírito de Deus, ele habitava em tendas, habitava em templos. Depois de Jesus, quando Jesus entrou no Santo dos Santos, o Espírito de Deus começou a habitar em mim e em você. Eu vou falar de novo, ele começou a habitar em mim e em você. Aliás, lembra a pessoa que está do teu lado, diga para ele assim, meu irmão, você é a habitação do Espírito Santo. Beleza? Aí como quem não quer nada, pergunta para ele assim, lembra? É porque quem conhece Bíblia lembra que o Espírito Santo agora habita em nós. Então ele está dizendo o seguinte, antigamente as pessoas não valorizavam muito. E hoje, o que a pessoa faz? Ah, Jesus, eu te quero, eu te amo. Aí vem o Espírito Santo e habita. Aí ele quer fazer uma obra gloriosa, mudar o jeito de falar, tirar os palavrões da boca, tirar os pensamentos ruins, trazer algo de novo, de sobrenatural. Mas aí a pessoa vai vivendo falando assim, mas esse negócio de ser crente é meio chato, né? Porque tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que ir na igreja. Eu já cansei de falar aqui que você é cristão, você não tem que nada. Você vai para a igreja porque você ama a Deus, não é porque você é obrigado. Você lê Bíblia porque você quer conhecer mais de Deus, não é porque você é obrigado. Você ora porque você sabe que quanto mais você orar, você se aproxima de Deus e Deus vai se revelar para você. Mas a pessoa, ela fala, mas eu não quero mais não. Aí vai a ceia. Depois eu tomo. Aí não toma, aí vem outro mês, e aí? Também não dá esse mês. E aí a pessoa vai esmorecendo, vai enfraquecendo. Até o ponto dela estar num dia dos pés de Cristo, como diz aqui. E aí o Espírito Santo fala no coração dele, ei, volte para a igreja. Fala, não, hoje tem jogo do Corinthians, do Parmeira. Escuta, volta para a igreja. Hoje não, que eu tô com muito frio. Escuta, volta para a igreja, volta para Cristo. Não, esse negócio de ser crente é muito chato. Está insultando o Espírito. E alguns atribuem isso como aquele pecado que Jesus falou contra o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é Ele que convence. E Ele me convenceu um dia e convenceu você a estar aqui na presença de Deus. Não na igreja, na presença de Deus. E aí um dia a gente rejeita isso e fala, não quero saber mais. Negócio de Cristo, negócio de igreja. E eu falei aqui de manhã e repito, não firme a sua fé em mim. Não firme a sua fé na minha vida. Por mais bonito, fofo, inteligente, grande que eu seja, não faça isso. Coloque a sua fé em Cristo, que amanhã eu poderei cair, eu poderei até decepcionar você, mas Cristo jamais vai te decepcionar, Ele sempre vai estar do teu lado. A sua fé tem que estar em Jesus, porque está cheio de gente fora da igreja, porque aquele pastor da minha igreja, ele pisou na bola, o pastor da minha igreja roubou o dinheiro, o pastor da igreja que eu ia, ele adulterou, o pastor da igreja que eu ia, meu irmão, a tua fé estava firmada nele, você que está assistindo inclusive aí, ou ouvindo, a tua fé estava firmada no pastor, na igreja, firme a sua fé em Cristo. O máximo que vai acontecer é você trocar de igreja, mas você vai permanecer firme, porque você está com Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. Amém, irmãos? Ou a gente entende isso, ou a gente vai viver como muitos estão vivendo. Por isso, volte para o texto para encerrar. Versículo 30. O escritor de Hebreus diz, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. 32, lembre-se dos primeiros dias. Que dias são esses? Aquele quando você se converteu, aquele dia que você foi iluminado, aquele tempo lá no começo que você suportava luta, sofrimento, só que o tempo foi passando e você foi ficando fraco e falou, agora eu não quero mais saber. 33, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. 34, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. 35, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm.
não abram mão da confiança que vocês têm. Outra vez digo, não abram mão da confiança que vocês têm. Meu irmão, o texto diz, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. De que modo? Do modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, aleluia, 37, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. 39, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Por isso, meu irmão, eu te trouxe essa palavra para que você pense, que eu gosto de pensar. A Bíblia diz que o culto nosso tem que ser racional, a gente tem que raciocinar, a gente tem que pensar, entender. Eu não estou cantando por cantar, batendo palma, bater palma, falando aleluia por falar. Cada aleluia que eu falo, eu sei que eu estou glorificando a Deus. Cada palma que eu bato, eu não bato palma assim, eu bato palma mesmo, para arder minha mão, para doer, porque eu estou batendo palma por Deus que salvou a minha vida do inferno. Então eu preciso entender as coisas. E o sacrifício de Cristo foi muito valioso, é muito valioso na vida daqueles que creem. Aí muitos dizem assim, mas o texto diz que Jesus vai voltar, outros textos dizem também que ele vai voltar, mas ele não voltou ainda, quando será? Será no ano de 2045, 2050, 2100, 2200? Será no ano 3000? Será no ano que vem? Eu não sei. Mas uma coisa é certa, Cristo pode voltar para mim e para você a qualquer momento. Como assim? A gente não vai durar para sempre. A gente não sabe o dia de amanhã. Vários jovens hoje que tinham planos para o futuro ficaram pelo caminho porque morreram. Vou usar essa expressão. Jesus já voltou para muita gente. Jesus voltou para o meu pai quando ele tinha 54 anos de idade. Jesus voltou para minha mãe com 69 anos de idade. Jesus voltou para o meu irmão mais velho, Roberto, com 60 anos de idade. Jesus voltou para uma menina que eu conheci muitos anos atrás, num trabalho que nós tínhamos no Jaraguá. Com 9 anos ela morreu de câncer. Mas enquanto não morreu, mesmo com câncer, carequinha, ela estava lá na igreja, ela ajudava a gente a cantar. Ou seja, Jesus pode voltar a qualquer momento, a gente pode sair dessa para uma outra a qualquer momento. Por isso que a gente tem que entender e viver hoje. Salmo 118, 24. Esse é o texto da minha vida que está no meu WhatsApp há muitos anos. Este é o dia que o Senhor fez. O que eu vou fazer? Eu vou me alegrar e vou me regozijar hoje. Não vou ser feliz amanhã, eu não vou lembrar de Cristo amanhã, eu vou lembrar hoje, vou ser feliz hoje. Por quê? Porque o pior ele já passou por mim na cruz do Calvário. Mas o bom de tudo é que ele ressuscitou. A morte não pôde vencê-lo, o mal não pôde vencê-lo. Ao contrário, ele venceu a morte, ele venceu o mal. E ele está vivo, ele tem todo o poder. E cada culto que se é feito nessa igreja, em todas as igrejas da terra que invocam o nome dele, ele está presente. Esse é o nosso Deus. Então hoje a gente tem a oportunidade de ser grato. Vou participar da ceia. Glória a Deus. Vou pegar o pão, vou pegar e vou mastigar. E cada vez que você mastiga, lembra do que Jesus passou, como o corpo dele foi massacrado. Aí você mastiga e lembra, traz a memória. Eu vou chorar. Não, eu vou ficar feliz. Por quê? Porque era para eu estar lá. E ele pagou o preço pela minha e pela tua vida, dando a sua própria vida. Então quando eu participo da ceia, eu entendo, este é o corpo de Cristo. É um pedaço de pão, mas na vida espiritual, a vida dele vem para mim. O sangue dele, quando eu bebo, mostrado nesse cálice com um suco de uva, ou representado, quando eu bebo assim, lembrando, o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Aí eu lembro de João 6,53, Jesus falando, se você quer ter vida, coma do meu corpo, beba do meu sangue. Como? Participando da ceia do Senhor. É o primeiro passo para você ter uma vida firme, uma vida cristã forte. Amém, irmãos? Mesmo assentado, fecha os teus olhos.